Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, no Evangelho de hoje, tirado de São João, capítulo 5, versos do 31 ao 47, Jesus vem mostrar para nós que não adianta alardear que leu a Bíblia, que tem a Bíblia, que somente a Bíblia é fonte de fé, se, mesmo lendo a Bíblia, dizendo que crê na Bíblia, não acreditar em Jesus. Veja o que diz o Evangelho de hoje, isso fica claro. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: Se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Então Jesus está dizendo que há um outro. Então ele não é o Pai como pessoa. Como divindade, sim, mas como Pai, ele não é o Pai, ele é outra pessoa. Então, outro dá testemunho dele. Quem? O Pai. E o testemunho que ele dá de Jesus é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Jesus diz que ele é a verdade. Então, João dá testemunho de Jesus. Eu, porém, diz Jesus, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. Então, Jesus está dizendo que João deu testemunho de Jesus. Não que Jesus dependesse do testemunho de João ou de qualquer outra pessoa. Mas Jesus está falando daquela maneira porque se eles, pelo menos, acreditassem em João, acreditariam em Jesus. Porque João dava testemunho da luz. Ele não era a luz, mas ele dava testemunho da luz. João era uma lâmpada, como nós somos, como eu e você somos. Porque Jesus vai dizer, eu sou a luz verdadeira. Quem me segue não andará nas trevas. Depois ele diz, vós sois sal da terra e luz do mundo. Então nós somos uma lâmpada. Veja, João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar. E vós, com prazer, vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Então os fariseus, os judeus, se alegraram por um tempo com a luz de João Batista. Até muitos dentre os judeus pensavam que João Batista era o Messias prometido. Por isso diz que se alegraram por um tempo. E Jesus diz, mas eu tenho um testemunho maior que o de João. As obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouvistes sua voz, nem vistes a sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Então veja, as pessoas dizem que leem a Bíblia, que acreditam na Bíblia, que estudam a Bíblia, que somente a Bíblia é regra de fé, mas veja o que Jesus está dizendo aqui. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouvistes sua voz, nem vistes a sua face. E sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Não acreditam em Jesus. É aquilo que Jesus vai dizer, vós dizeis Senhor, 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 mas não fazem o que eu disse, o que eu mando. Vocês me louvam com os lábios, mas o coração está longe de mim. Por isso nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Aqueles que alardeiam ter a Bíblia e viver somente da Bíblia, examina as Escrituras, pensando que nela irão possuir a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de Jesus, mas não querem ir a Jesus para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, diz Jesus, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a esse vós o recebereis. Ou seja, Jesus veio, rejeitaram Jesus, negaram Jesus. Vieram outros
em seu próprio nome, Calvino, Zwingli, Lutero, né? E tantos outros, que vieram no próprio nome. E eles acreditaram neles. E acreditando neles, abandonaram a Cristo, porque abandonaram a sua igreja. Jesus vai dizer que quem o persegue, quem persegue um desses pequeninos por causa de Jesus, persegue a Jesus. Quem dá um copo de água a um desses pequeninos é a mim que está dando. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha ascendido aos céus. Como é que Paulo perseguia Jesus? Por quê? Porque Paulo perseguia aqueles que tinham aceitado o caminho e tinham aceitado Jesus. Ou seja, os membros do seu corpo, que é a igreja. Por isso São Paulo vai dizer aos Colossenses que ele, Cristo, é o cabeça da igreja, que é o seu corpo. Por isso São Paulo vai comparar a igreja com o corpo. A orelha, o braço, as pernas, né? Os dedos, as mãos, os pés, o nariz, a boca. Todos esses membros formam um só corpo. E Cristo é a cabeça desse corpo, que é a sua igreja. Então Jesus diz, eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, Lutero, Calvino, Zwingli e Companhia Limitada, a estes vós o recebereis. Então Jesus conclui dizendo, como podereis acreditar, vós que recebeis glória um dos outros e não buscais a glória que vem do único Deus? Como podereis acreditar? Como podereis acreditar em Jesus? Vós que recebeis glória um dos outros e não buscais a glória que vem do único Deus. A vaidade, a vanglória. E Jesus conclui, não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasses em Moisés verdadeiramente, também acreditarias em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. É por isso que Jesus diz, vocês examinam as Escrituras, mas não encontram a Jesus. Não conseguem ir até Jesus. E Jesus conclui, mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Se não acredita na Bíblia, nas Escrituras, nos escritos de Moisés, dos profetas, dos apóstolos, como acreditarão em Jesus? Jesus diz, os pecados de quem vocês perdoarem serão perdoados. Então, confesse uns aos outros os vossos pecados. Eles vão dizer, não, a gente só deve se confessar com Deus. O homem não perdoa pecado. Jesus disse com a Eucaristia, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Tomai, comei, tomai e bebei. Fazei isso em memória de mim. Quem comer o meu corpo, beber o meu sangue, terá a vida eterna. Quem comer o meu corpo, beber o meu sangue, eu ressuscitarei no último dia. Aí vocês vão dizer, não, a Eucaristia não existe, é um símbolo. Jesus vai dizer, ide por todo mundo e fazer com que todas as nações sejam meus discípulos, como? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todas as nações. E vocês vão dizer, não pode batizar criança. E assim sucessivamente. Então, como alardear? Tenho a Bíblia, creio na Bíblia, mas não acredita naquele do qual a Bíblia dá testemunho. Deus abençoe você. Que nós possamos pedir ao Senhor a graça de crermos em Jesus, a palavra eterna de Deus, que a Bíblia dá testemunho, testifica sobre ele. E não somente da letra, porque Jesus vai dizer que a letra mata e o Espírito é quem dá a vida. Amém.